mais nada, Hã. eu queria aí, primeiro agradecer você aí pela disponibilidade de estar falando com a gente aqui É nessa um nossa prazer. programação científica. Essas nossas reuniões, né, mensais, elas são reuniões sobre temas diversos, né, não necessariamente com professores da ABMIB, mas sempre com colegas que têm uma visão mais integrativa, que têm uma visão mais ampla, que têm uma visão de sair um pouquinho também daquilo que é o, o mainstream, né? Daquilo que é o Tá. mais convencional, Uhum. mas nunca fugindo, né, da questão da seriedade e da informação com qualidade científica, enfim, com toda esse racional por trás, né? Porque não necessariamente uma determinada estratégia tem todas as evidências científicas que são, né, tão tão preconizadas e tão divulgadas, mas ao mesmo tempo ela tem todo um racional teórico muito consistente, né? Muito muito lógico, muito embasado às vezes até por gerações e gerações, por muitos anos, né? Então com medicina tradicionais, enfim, tudo isso. Aham. Claro. Então a gente valoriza todo esse tipo de conhecimento, é essa a ideia de a gente trazer aqui para as reuniões, né? Então agradecer então a Cida por estar também, né, participando da nossa comissão científica e por também ter juntamente aqui sugerido na nossa comissão científica que você falasse aqui para a gente. E, Ótimo. e também agradecer a todos os participantes, né, que nós já temos aí 40 participantes da reunião. Isso já um, é uma tendência, né? Nas nossas reuniões, o número de pessoas que estão participando tem aumentado e muito em função também dos colegas que a gente está chamando para falar. Então, de novo, eu quero agradecer e dar a palavra para você continuar aqui, então, durante essa hora e meia aqui, junto com o pessoal. Joia. Bom, primeiro eu começaria também agradecendo também, claro, né, a Cida que está acompanhando também nosso trabalho de pesquisa, que teve a ideia. Obrigado, Milton. É um prazer estar aqui, é um prazer compartilhar dessas descobertas que a gente vai fazendo. E eu adoro falar sobre isso e fico muito animado realmente quando tem gente para discutir e para trocar. Depois eu vou querer vou fazer uma eu estou pensando em fazer uma exposição não muito longa, para dar tempo para a gente discutir um pouquinho. Eu queria ouvir de vocês também, né, a experiência de vocês e o que é a percepção também, né, do que eu vou mostrar para vocês. Eu vou contar um tipo de uma historinha de como foi que eu, cheguei nesse lugar, que a gente vai falar de tensegridade, né, que nome mais louco que é esse treco de tensegridade. Então eu vou fazer realmente como se fosse uma historinha de como eu fui topando com as coisas ao longo aí da minha experiência clínica. Eh, eu estudei biologia primeiro, depois eu fiz medicina, fiz reabilitação, sou fisiatra, e queria usar as mãos. Eu queria usar as mãos e pensei em estudar terapia manual. Acabei topando com o Rolfing. Eu imagino que vocês, a maior parte de vocês, eu acho que eu vou usar vou compartilhar minha tela. Então, eu comecei com o Rolfing. E fáscia. Eu estudei anos e mal ouvi falar de fáscia, ao longo desses anos todos de estudo, né. E, no entanto, quando eu primeiro li o livro da Ida Rolf, eu falei: "Nossa, esse negócio faz muito sentido", né. E fui estudar o tal Rolfing. E aqui a gente vê até o logotipo do Rolfing quase que ele autoexplicativo, né. Partes
mais ou menos integradas, né? À esquerda, partes não tão integradas e à direita, partes integradas. O que é esse negócio de integração, né? O nome original do ROF é integração estrutural. O que é integração estrutural, né? O que significa isso, né? Eu comecei a trabalhar, então, com o Rolfing e fiquei besta com os resultados. Nos mesmos pacientes que eu costumava fazer, prescrever medidas de fisioterapia convencionais na época, e de repente eu comecei a usar o Rolfing, eu fiquei realmente besta com os resultados. E comecei a falar, nossa, esse negócio faz sentido, e fui estudar tecido conjuntivo, etc. E tal, e comecei a atender muito gente. Fisiatra pega, de forma geral, muitas vezes o paciente que já passou por vários colegas ou vários tipos de atendimento. Então, eu fui obrigado a quase que explorar novas formas de manipular a face. E foi, na verdade, não foi uma coisa consciente. Eu fui manipulando e manipulando e etc, etc, etc. Aí, na verdade, foram os meus colegas, inicialmente, que começaram a achar alguma coisa diferente quando eu tocava. E eu ouvindo isso repetidamente, eu fiquei curioso e falei, bom, deixa eu ver se tem realmente alguma coisa diferente. Juntei um grupinho e começamos a explorar e realmente tinha uma coisa diferente. Não é o caso da gente explorar as diferenças aqui agora, eu vou só salientar as coisas que se destacaram, na verdade. Então, vamos imaginar, o sistema miofacial, vamos começar com a face. Sistema miofacial. Então, o sistema facial, ele é onde a célula vive, basicamente. A gente pode, talvez, fazer essa extrapolação. O que é fáscia? Tudo que não é célula. O bico. Então, o ambiente onde vive a célula é a face. Os nutrientes têm que, para chegar na célula, tem que atravessar a face. Lembrando que o sangue não chega na célula. Chega o filtrado do sangue. Então, a nutrição celular depende de como está a saúde da face. Então, isso em relação à saúde tecidual. Agora, tem um outro componente que é muito importante, que é o que a gente vai falar, que a fáscia pode integrar o corpo, dando a forma e a sustentação das partes, comunicando o corpo, comunicando os segmentos do corpo. Normalmente, a biomecânica tradicional tem um modelo que o nosso corpo é um sistema de alavancas e que o tendão está preso no osso, o músculo encurta e move o osso através do tendão como uma alavanca. Tudo bem, isso é biomecânica tradicional. Acontece que, se você for fazer modelos matemáticos, você chega em contas que não fecham. Por exemplo, a conclusão de que a pessoa está prestes a quebrar uma vértebra lombar ao inclinar para frente para escovar os dentes, se você for fazer um modelo matemático com isso. Então, a conta não fecha. Como é que a gente vai poder entender as forças que se distribuem dentro do corpo, já que é muito difícil a gente medi-las diretamente, a gente consegue medir mais do lado de fora, certo? Como que a gente consegue ver o que está acontecendo dentro do corpo? Então, sempre teve essa questão, e a primeira noção que acho que é importante a gente ter é que a fáscia transmite força. A força não passa só para o osso pelo tendão. A força passa do músculo pela parede lateral da célula muscular para a fáscia de revestimento, e assim a força sai do músculo não só pelo tendão, ela sai pela parede do músculo.
E pela parede, o músculo em relação ao outro músculo, tem o quê? Tem tecido conjuntivo frouxo ali no meio. O tecido conjuntivo frouxo dá uma certa mobilidade. Quando um músculo, vamos imaginar aqui, ó, 2 músculos. Se eu puxo um músculo e puxo só um pouquinho, o tecido conjuntivo frouxo não chega a tensionar, mas quando o tecido frouxo tensiona o suficiente, o outro músculo vai junto. Então, você integra um músculo para o outro. Você transmite a força de um músculo para o outro. Essa é a primeira noção. Isso está cientificamente super provado. O grupo do professor Rehn, lá em Amsterdã, ele estudou 35 anos isso, e em 2007, no primeiro congresso de fáscia, ele estava se aposentando e muito contente por ver a primeira aplicabilidade daquele negócio que ele estava estudando em ratos fazia décadas. Ele conseguiu realmente medir as forças que passam, então, do músculo para o tendão e do músculo para a fáscia. E como a fáscia é ubíqua e está em todo o corpo, a fáscia funciona como um perfeito distribuidor de forças dentro do corpo. Então, existe uma possibilidade de integração corporal que é mecânica, que é pela força tensional das fáscias. Lembrando que o nosso sistema facial é pré-tensionado. Isso é muito importante também. O sistema, se a gente faz um corte, né, numa cirurgia, você faz a incisão cirúrgica, o que é a primeira coisa que acontece? As bordas da incisão, elas se separam. Certo? Isso já mostra que já na pele você tem uma tensão. E todo o tecido mole é tensionado. E os ossos estão por dentro funcionando como espaçadores. A gente é como se fosse uma barraquinha. A Aida Hoff tinha essa imagem. Uma barraca de acampamento. Uma barraca que pode estar bem montada ou mal montada. Se ela está bem montada, talvez a haste esteja um pouquinho inclinada, você perdeu o alinhamento, e as forças ficam mal distribuídas. E a distribuição da força é uma coisa fundamental para que haja essa integração, para que essa montagem do nosso corpo seja adequada e, consequentemente, a nossa postura e nossos movimentos também. Então, a gente pode dizer que existe uma comunicação mecânica que é intermediada pelo sistema de fáscias e que envolve a distribuição das tensões dentro do corpo. Muito bem, eu estou lá trabalhando, então vou voltar para a clínica, eu estou lá trabalhando com o pessoal que está com dor no quadril, não sei o quê, e de repente, quando eu estou fazendo a liberação miofascial, quando você está fazendo qualquer coisa que envolve adição de força, você precisa de uma superfície firme. Se eu vou cortar um pedaço de carne, eu coloco em cima de uma tábua. Eu seguro a carne com força para que eu tenha uma firmeza para que minha força seja direcionada. Intuitivamente, acredito, eu comecei a achar um jeito de criar uma firmeza no corpo do paciente que acabou criando uma efetividade maior na liberação miofascial que eu estava fazendo. Então, eu estava na minha cabeça fazendo liberação miofascial e restabelecendo a mobilidade entre os corpos musculares ou entre os planos faciais intermediados, como a gente falou, de tecido conjuntivo frouxo, que é então o tecido de deslizamento, e sobre uma superfície mais firme. Então, possivelmente uma liberação miofascial mais efetiva. Só que ao fazer isso, eu comecei a ver coisas inusitadas, que eu vou mostrar agora. Bom, voltando um pouquinho, só falando que a Aida Hoff, então a Aida Hoff falava que a face é o órgão da forma, hoje em dia é muito atual isso, né? Que existe então a possibilidade de que os segmentos corporais se integrem. Ela não falava da integração pela tensão ainda. E de que a manipulação pode mudar a relação espacial entre as estruturas, que é exatamente
a capacidade de você liberar a face, liberação miofascial, que está baseada na plasticidade, principalmente do tecido frouxo. E que, quando o corpo está bem organizado, a gravidade funciona a favor e não contra. Então, eu tenho essa frase que eu adoro, que a gravidade é o terapeuta. Então, como é que a gente pode viver no corpo bem montado, em que a gravidade ela é aliada e não uma inimiga, como ela pode se tornar se o meu corpo estiver mal montado, vamos assim dizer. Então, eu falei que eu achei um jeito de criar uma firmeza. Eu vou mostrar aqui, é uma adição, é uma forma de mover o tecido mole em relação ao osso. É como se a gente fosse fazer uma analogia da fáscia com uma roupa, é como se eu fosse tracionar a roupa do meu paciente e me relacionar ao paciente, pegar ele pela roupa, vamos assim dizer. Vou mostrar nesse pequeno vídeo aqui. Então, eu estou associando forças manuais e a gente vai ver a integração dos segmentos, que é a tensegridade. Então, observem aqui agora esse vídeo. Ó, eu estou balançando o corpo está solto, também está relaxado, mas agora eu tensionei a fáscia e estou oscilando o corpo. Veja como o corpo oscila como um todo. Ó. É uma oscilação pequena que eu estou fazendo, mas dá para ver. Eu vou passar de novo o vídeo. Eu balanço, eu uso uma oscilação como se fosse um diagnóstico, como se fosse um radar. Eu vou oscilar primeiro com o corpo relaxado, com o sistema de fáscias relaxado, e depois eu aumento a tensão do sistema, e isso integra os segmentos. Eu vou mostrar num outro vídeo também isso, se não der para ver, porque é pequenininho. Eu oscilo para sentir a firmeza, para avaliar a integração. Ó, de novo, ó. Corpo solto, ó, tá vendo? O corpo solto, cada segmento se move a seu tempo. Corpo tensionado, agora, ó. Estão vendo como eu balanço e o corpo está movimentando inteiro? Como se fosse um bloco. Mais uma vez. Corpo solto, sistema relaxado, ou menos tensionado, vamos dizer. Tensiona o sistema, olha lá. O corpo se integra, estão vendo? Da cabeça aos pés, o corpo está se movendo inteiro. Bom, isso então, na mão do terapeuta, dá uma sensação de firmeza. E como disse, essa firmeza, ela dá um maior direcionamento para as forças manuais. E o primeiro apelido desse trabalho foi Rolfing cirúrgico, exatamente porque existe esse direcionamento. Vamos imaginar, então, de novo, dois músculos, por assim dizer, dois corpos musculares que estão com a mobilidade relativa comprometida, porque tem um adensamento do tecido frouxo, e eu estou movendo um músculo em relação ao outro, e assim eu estou restabelecendo a mobilidade normal de um músculo em relação ao outro. Quando eu faço isso e mantenho um tempo essa integração dos segmentos, o sistema responde. O sistema do paciente responde e produz uma ação muscular involuntária. Isso foi uma coisa surpreendente. No começo, a primeira vez que eu vi foi no pescoço. Eu fazendo o trabalho na região occipital e, no entanto, a musculatura do pescoço estava ativa. Primeiro eu comecei a palpar, nossa, está ativa, o que será? E a pessoa supostamente deitada e relaxada. Não estava fazendo nada voluntariamente. Curioso, vamos lá. Será que tem uma atividade muscular aqui? Então fizemos alguns experimentos com eletromiografia. Eu vou mostrar, tudo que eu vou mostrar são artigos que estão disponíveis. Quem quiser é só me procurar que estão disponíveis os artigos. A gente colocou eletrodos na região do pescoço e eu fiz uma manobra, então, que faz essa integração dos segmentos a partir da cabeça. E, efetivamente, mantendo essa integração que eu mostrei há pouco,
a musculatura responde. Depois de um tempo, mantendo essa integração, e aqui a gente tem uma leitura. Isso aqui é só para testar o equipamento, mostrando a ação voluntária. E depois que os segmentos são integrados pelo toque, a gente vê agora aqui uma ação involuntária. Vejam aqui, ela começa devagarinho, ó, de um lado. Isso aqui são pequenos flashes de uma leitura longa, de uns 20 minutos. E, de repente, ela aumenta, e, de repente, entra o outro lado também. Isso é, uma atividade muscular involuntária e que é tônica, é uma atividade mantida. É como se eu estivesse endurecendo a minha articulação, com uma cocontração dos músculos, endurecendo a articulação. Isso provavelmente é uma das coisas que produz essa integração que eu mostrei há pouco. E aí você faz o trabalho, dá para sentir, quem é terapeuta manual sabe quando a face cede, é palpável, né? Então, quando libera a face, você tira a mão, e aqui é o momento que tira a mão, e aí você tem um efeito residual, aqui nesse caso, um efeito curtinho. Aqui tem um outro exemplo, de novo a ação voluntária aqui, mantém a integração com a mão e a gente começa a ver, olha lá, progressivamente, é devagar, tá vendo? Ele vai aumentando, ó. Devagarinho, a atividade muscular vai aumentando, aqui no caso chegou a ser bem evidente, bem grande, até ultrapassou aqui a escala do eletromiógrafo, e depois que a face cede, aqui, veja, eu tiro a mão e, de novo, aqui a gente tem um efeito que se mantém durante um tempo. Isso é importante. O que será que é isso, né? O que será que é isso? Em alguns casos, esse tipo de atividade ela é forte o suficiente para produzir movimentos. E foram esses movimentos, observando esses movimentos espontâneos, que a gente chegou para uma hipótese. Será que a gente está, de alguma forma, ajudando o corpo a espreguiçar, que é a nossa hipótese, que é a pandiculação? Fizemos um outro experimento, e agora, fazendo uma manipulação em outro lugar, isso é, eu estou monitorando o cervical, monitorando o lombar, e fazendo o trabalho na região torácica. E, da mesma forma, a gente viu uma atividade muscular involuntária. Aqui é a leitura inteira, aproximadamente 20 minutos. E como a gente viu nos outros gráficos, ela é progressiva, ela demora um tempinho, ela começa a acontecer, ela vai aumentando, ela chega no máximo e depois ela diminui. E depois a gente viu, nesse segundo experimento, a gente fez duas manobras, uma em seguida da outra. E vimos, curiosamente, na segunda manobra, um efeito muito mais rápido. Um efeito parecido, muito mais rápido. É um tipo de uma sensibilização. A gente vê isso na clínica. Quanto mais a pessoa vai recebendo esse tipo de estímulo, maior é a velocidade com que as respostas acontecem, e mais intensas são as respostas. E a gente viu também respostas sincrônicas entre a região lombar e a cervical, para uma manipulação que, como vimos, era torácica. Isso é, não é exatamente no lugar que eu estou manipulando apenas que existe essa resposta. Essa resposta pode se espalhar pelo corpo. E, como eu falei, essas respostas parecem espreguiçar. Vejam um exemplo aqui numa sala de aula. Opa, espera aí. Olha, vejam como a cabeça... Ó, vamos ler. Ó, ela está mexendo na escápula. Veja como a cabeça começa a girar e a estender espontaneamente. Olha lá. Começa a girar e a estender a cabeça. Estão vendo? E aumentou mais ainda. O corpo começa a endurecer e agora o efeito vai para as pernas. Estão vendo? Ó? É uma atividade tônica, tá vendo? Uma atividade tônica e que lembra, ó, e agora ela está relaxando, me lembra muitas vezes espreguiçar. Como ela estava quase caindo da maca, que era estesa, a gente colocou duas macas e eu estou mantendo. Vejam, a cabeça está estendendo. Ó. A cabeça está estendendo
involuntariamente. É um movimento realmente difícil de fazer, você levantar o tronco assim, né? Eu estou mantendo a tensegridade na coluna e ela está elevando o tórax e a cabeça. E é uma força, muitas vezes, grande. Agora o efeito agora já está explorando para o corpo e as pernas agora estão... Eu não estou... Eu estou apenas mantendo a condição da integração segmentar, mantendo o tensionamento que eu mostrei. E vejam, a pessoa não está fazendo esforço nenhum. E, eventualmente, está fazendo um movimento que seria cansativo. Manter, por exemplo, manter essa posição assim não é fácil. Ela ficou um tempão desse jeito. E, no entanto, a experiência é que ela não está fazendo força nenhuma. E, então, isso lembra um tanto espreguiçar. E a experiência de quem está recebendo, vejam só, tudo está aumentando, tá vendo? Eu estou só mantendo a tensegridade e tem uma força muscular bem intensa envolvida e, no entanto, a pessoa não está fazendo força nenhuma. Isso acontece na menor parte dos pacientes, mas acontece mais ou menos, eu chuto uns 5% mais ou menos dos pacientes. Então a pergunta é, será que a gente pode estimular o espreguiçar com toque? Olha o bichinho aqui, ó. Olha lá. Ela está fazendo um estímulo, no caso um estímulo tátil. Um estímulo tátil. Não é exatamente o estímulo que a gente estava fazendo, é um estímulo diferente, mas vejam só. Um estímulo pela pele e o bichinho está lá, ó. Parece que ele está espreguiçando também. Olha lá. E quanto mais ela faz, olha a extensão, olha lá. Olha lá, ele vai estica, 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 estica. Aí tira a mão, relaxa. E aí, se você faz de novo o estímulo, e o bichinho espreguiça lá, olha lá. E vai. Então, será que, da mesma forma que coçar esse bichinho, de alguma forma, fazer esse tensionamento da fáscia pode convidar o sistema a fazer um comportamento que ele já conhece? Vejam isso só. Olha só o professor dando aula. Olha o bocejo, Agora vai uma pata. Olha lá. Olha a beleza. Olha lá. Vai uma pata. Aí estica lá. E estica e torce. E agora outra pata. Isso provavelmente é um comportamento homeostático que restabelece a lubrificação no tecido conjuntivo frouxo, entre outras coisas. Agora, olha lá, agora foi a parte da frente, agora, opa, parte de trás. Vamos lá, estica a parte de trás. O tecido conjuntivo enrijece naturalmente, então você tem que ter olha como torce o corpo. Está montando, a gente desmonta no dormir e está montando o corpo de novo quando acorda. E o corpo montado pode usar o sistema de fáscias como um transmissor de energia e como ele vai pulando. Ó. É uma mola. O sistema de fáscias vira uma mola e recicla a energia mecânica, entre outras coisas. Então, a hipótese que a gente tem é que... Então, vamos estudar o espreguiçar. Né? Será que tem a ver com espreguiçar? Então, você vai lá na literatura. Tem esse artigo também que eu escrevi exatamente por ter observado isso. Então, eu fiz um paralelo entre o cachorrinho aqui espreguiçando, a yoga, acho que não é por acaso, né? Cachorro olhando para baixo não é por acaso. Qigong, né? E a gente aqui, ó, meu filho 7 da manhã, levantando para ir para a escola.
E realmente tem a descrição de que a pandiculação pandicular é espichar, esticar. É muito pouco estudada a pandiculação. O que tem mais é coisa sobre bocejo, que é a mesma coisa. Pandiculação é espreguiçar e bocejar. Eu acredito que o bocejar é o espreguiçar da respiração, considerando que a respiração é um movimento dedicado, que não para. Vamos lembrar, o tecido conjuntivo está em constante renovação, e essa renovação vai respeitar os estímulos mecânicos ao que o tecido está sujeito. Se o estímulo é assim ou assado, o corpo vai ficar assim ou assado, que nem um sapato de couro que mostra as rugas, né? Ele fica enrugado conforme a gente usa. E ao dormir, por exemplo, a gente fica enrugado. Faz e rende o sono, musculatura relaxada e fáscia enrugada, vamos assim, desmontado. E, no entanto, renovação de tecido conjuntivo acontecendo. Por isso a gente levanta meio duro. Eu levanto meio duro, normal. Por quê? Já se estabeleceram algumas ligações entre os componentes da substância fundamental amorfa e entre eles e o colágeno. E entre o colágeno, entre as fibras de colágeno. Então, mas são ligações tênues, que uma pequena força é capaz de desfazer. O problema é quando a gente deixa de fazer isso. Então, uma das perguntas que eu faço no consultório é o hábito de espreguiçar. E a gente vê que o adulto tende a diminuir. Então, as nossas crianças e nossos pets são os... Olha, a Aparecida está bocejando. Eu peguei muito bem, viva! Isso aí é isso mesmo. É de falar no assunto que a gente liga o sistema autorregulador. É impressionante, só de falar do assunto. É sério isso. Não estou brincando. É impressionante. Então, o que eu acredito é que nossa educação, de alguma forma, inibe esses comportamentos. Da mesma forma como a gente é obrigado, não, a gente é educado, né, a ter todo o protocolo social, né, o código de comportamento. A criança que recebe 10 de comportamento é aquela que fica quietinha. Coitada. Coitada. Mas, enfim, é assim que a nossa sociedade é. Então, se eu vou lá e espreguiço na cara do meu chefe, ele não vai achar legal. Se eu bocejo, todo mundo vai... Esse cara, isso aí está certo? E não é nada disso. Eu acho que... eu estou até estudando o processo civilizatório, é impressionante, né? Como a gente é colocado numa caixinha comportamental. E, com isso, eu acho que a gente leva de embrulho comportamentos que são muito importantes. Aliás, o espirro, por exemplo, a gente consegue, a pessoa que vai lá e faz... Isso não é um espirro, que fez o que ele tinha que fazer. Se tinha alguma coisa nas vias aéreas, não tirou. Ou se a pessoa é feio bocejar, vai aquela coisa assim, porque... E não consegue, às vezes, nem segurar. Veja a força do sistema. E a gente vai inibindo aos poucos. Eu tive um paciente, esse foi o paciente que foi quando caiu a ficha. Ele fez uma sessão com dor no pescoço, ele fez uma sessão, voltou na semana seguinte sem dor. Falei, nossa, que rápido, né? Era uma dor que já tinha uma certa cronicidade, ele sarou em uma sessão. Eu fiquei até surpreso. E aí depois ele falou assim para mim, é uma coisa que eu esqueci de te falar. Naquela noite, olha só, tudo isso é esse paciente. Naquela noite dormi muito bem. Quando eu acordei, eu deliciosamente espreguicei. E venho deliciosamente espreguiçando desde então. Foi aí que eu me toquei
que, por algum motivo, eu deixei de espreguiçar na minha vida. Esse foi meu paciente que caiu a ficha, entendeu? Eu falei, então é isso. É o espreguiçar, entendeu? É o bocejar. E a gente vê realmente na clínica, eu atendi uma paciente agora de tarde, que me falou, a gente fez aquela sessão, eu voltei a espreguiçar e bocejar. Então eu acho mesmo que a gente é meio inibido. O código de comportamento ocidental nos leva a inibir comportamentos homeostáticos de valor. Isso é muito sério, hein? Olha aqui o bebê, dentro do útero. Do lado direito a cabeça, do lado esquerdo as perninhas dobradas, estão vendo? As perninhas dobradas. Olha ele bocejando lá. Oh, bocejo! Que delícia! E agora as perninhas. O joelhinho. Agora sim, esticou o útero todo. Ó. E esses movimentos são fundamentais no desenvolvimento. Vamos lembrar, se existe uma criança que tem uma meningocele, por exemplo, como é que nascem os membros com atróficos? Porque não tiveram o movimento. O movimento é fundamental no desenvolvimento e na manutenção. Então, existe toda uma série, uma sequência de movimentos que são fundamentais, então, no desenvolvimento. E depois que a gente está mais ou menos pronto para nascer, então a gente nasce do jeito que a gente nasce, que somos fetos, né? Então, em cima, dentro do útero, embaixo, depois que nasceu, e assim a gente continua. Só que a gente provavelmente vai inibindo, como falamos, né? E aí a gente tem os bichos para mostrar isso também. Olha o urso fazendo yoga e espreguiçando, né? Não é à toa, provavelmente, que esse comportamento está selecionado positivamente faz eras. A maior parte dos animais bocejam e espreguiçam. Quanto mais eles ficam parados, mais eles bocejam e espreguiçam, que é o caso dos felinos, por exemplo. O animal, que nem uma gazela, que está mais em movimento, espreguiça menos. E o animal que fica mais parado, que nem o leão depois de barrigana cheia lá, espreguiça mais. Então, a ideia de que nós temos, dentro do nosso sistema autonômico, uma parte dedicada à manutenção da saúde motora, que é o espreguiçar, e que usa, de alguma forma, redistribui a atenção dentro do sistema e restabelece a integração dos segmentos. Então, a pessoa que manca ou que tem um problema, ela perde a integração dos segmentos. Aquela distribuição da força que a gente falou no começo, ela fica comprometida. É uma barraca mal montada. E como a gente fica mal montado na hora que a gente dorme, a gente tem que remontar quando acorda. Basicamente isso. Ou sentado muito tempo, fica troncho, né? Aí a gente sente o mal-estar. Como eu estou sentindo sede agora e vou beber um gole d'água, a sede é uma sensação negativa. E beber a água é a positiva. É assim que funciona, certo? E da mesma forma eu sinto troncho, eu sinto um desconforto, aí eu vou lá, eu espreguiço e recebo a recompensa de prazer que é espreguiçar e bocejar. É o mesmo. Se a gente vai lá no hipotálamo, tem todos os núcleos de controle calórico, de temperatura, hidratação, tudo, e depois o de que espreguiçar, estão todos vizinhos no hipotálamo. Então, provavelmente, a gente eventualmente não acorda na hora que o nosso sistema quer acordar, tem que comer não exatamente na hora que você está com fome, ou passa fome porque não sei o quê. E a gente é feito, né,
para se comportar de uma determinada forma. Então, o nosso sistema tem todo o sistema de ativação para fugir ou lutar, e aí, assim, a gente tem ativação. Hoje em dia a gente tem ativação, mas não tem a expressão da ativação. Por isso fica preso no corpo. Mais um motivo para má distribuição de força e para aumento da tensão no sistema. Então, a yoga, aí no caso, como uma descoberta espontânea. Isso também tem eu cheguei a ler um livro que falava exatamente isso, eu não sei se é verdade ou não, mas que a yoga não é invenção. A yoga foi uma descoberta dos monges lá na Índia há muito tempo, meditando, e em meditação o corpo começa a se mover espontaneamente. Yoga. Se você for... isso é, você fazer o movimento que o corpo pede. E, claro, e o espreguiçar também tem, né? Tem movimentos que são padronizados, né? Extensão, flexão, torção. Os movimentos do espreguiçar, eles emulam as funções de andar, de correr, mudança de decúbito, rolar. E a mesma forma a yoga. Então, acho que não é por acaso também, né? Artes marciais, mesma coisa. Você tem toda uma série de movimentos, inclusive baseados nos animais, né? E usam também, muitas vezes, esse é meu professor, que voltou para a China, por exemplo, nessa postura que ele está fazendo, a instrução é sentir como se estivesse espreguiçando. E vejam aqui, ó, esses dois gorilas, imagina a força envolvida nessa luta. E, no entanto, esses gorilas certamente não fazem nenhum reforço muscular na academia, nem fazem alongamento. O que eles fazem? Espreguiçam. Todos os bichos, quero dizer. Né? Então, como é que os bichos mantêm a saúde motora? Que é uma questão que eu não vou entrar aqui agora, mas é uma questão que fica subjacente. O gatinho que fica lá, espreguiçando e tal, dá um pulo maravilhoso e pega, né? E a gente tem que ir na academia. Então, parece que o espreguiçar ele está, então, codificado no sistema límbico. No sistema límbico, e que, possivelmente, durante o toque, a gente, de alguma forma, estimula esse sistema. Estamos fazendo pesquisa exatamente nisso agora. Daí, esse é um neurologista holandês, o Hosted, que tem essa ideia do sistema motor emocional. Isso é, o sistema límbico, o gato decorticado no laboratório faz um monte de coisa, anda, se alimenta, ele namora, ele luta, sem córtex. Isso é, existe toda uma série de comportamentos motores que estão codificados são subcorticais e que estão associados aos comportamentos emocionais. Daí a ideia de que esse neurologista chama de sistema motor emocional. Vejam aqui, a pessoa tem uma paralisia facial. Pede para ela mostrar os dentes na esquerda. Ela mostra os dentes, mas do lado paralítico não mostra. Conta uma piada, ela ri desse outro jeito. Isso é um acesso diferente. O acesso ao sistema motor emocional é involuntário. Alguns pacientes que têm hemiparesia depois de derrame, se você pede para ele, movimenta o braço. Não consigo movimentar o braço. Mas alguns desses pacientes movimentam o braço quando espreguiçam. Isso tem até um nome. Né? Então, existe uma série de evidências que realmente existe um sistema motor que é subcortical e tem um sistema que está em cima que controla. Eu uso o do baixo também, né? Mas ele está provavelmente com constante inibição. E, possivelmente, na nossa cultura, a gente aumenta essa inibição. E aí o sistema de fáscias parece que está envolvido nessa história, porque o sistema de fáscias ele dá possivelmente um outro nível de inteligência no controle motor.
Isso é um campo relativamente novo, que diz respeito, então, à capacidade, como a gente falou no começo, do corpo se integrar a partir da tensão do sistema facial, que é exatamente a noção de tensegridade. Aqui à esquerda a gente tem o que seria um, um, um esqueleto montado com elásticos, que seria mais ou menos um modelo de tensegridade. Isso é, o que é tensegridade? Veio da arquitetura, na verdade, isso. Descreve estruturas que são constituídas de elementos de compressão imersos dentro de uma rede de tensão. Ossos, elementos de compressão, suportam principalmente, não só, mas principalmente a compressão, imersos numa rede facial pré-tensionada. E como essa rede é pré-tensionada, ela pode comunicar uma parte com a outra e integrar ou não as partes de acordo com a distribuição da tensão, como a gente estava falando. Então, é uma comunicação mecânica das partes do corpo. Como que a gente, então, como é que a gente está se montando, né? Como é que o corpo se monta? Então, elementos aqui no caso, né, elementos de compressão e de tensão. No caso, o tecido é tensão e essas varetas é compressão, né? Aí tem um modelo clássico de tensegridade. Você vê que você tem, então, essas barras e que estão montadas dentro desse sistema que é tensionado. Se você tira a tensão, o sistema desmonta. Essa aqui é uma escultura, veja, uma escultura que foi uma das esculturas que inspirou do Stephen Levin, que é um dos pesquisadores que fala sobre a tensegridade como forma de comunicação no corpo. Mas quem introduziu o termo tensegridade foi esse arquiteto americano. Então, é um termo que veio da arquitetura. Buckminster Fuller, esse arquiteto, que começou a explorar a possibilidade de você ter estruturas que são leves, resistentes e adaptáveis. Depois, veio-se descobrir que a tensegridade estava no mundo biológico. A tensegridade provavelmente está presente na verdade, desde moléculas, a organismos unicelulares e organismos pluricelulares de forma geral. Porque a natureza, claro que gostaria de um sistema de montar uma estrutura que é, então, leve, adaptável, resistente. Vejam aqui, quando eu aprendi citologia, eu achava que a célula era um saco de gel com as organelas boiando. Mas não é. A célula tem um esqueleto, o citoesqueleto, que é feito, então, de microtúbulos, microfilamentos, é um esqueleto, elementos de compressão, elementos de tensão, que organizam dentro da célula estruturalmente e espacialmente as organelas, e a função celular está diretamente relacionado com essa organização, e a célula é altamente sensível a todos aos estímulos mecânicos. A célula está presa na face, lembra? Então, a célula está presa na face. A forma da célula é a forma do espaço que ela ocupa. Se a célula está deformada, o metabolismo dela está deformado também, porque a distribuição espacial dentro está comprometida. Isso abriu um campo para a mecanobiologia. Esse é o Ingber, que é um pesquisador de Harvard, que primeiro trouxe a ideia da tensegridade nos organismos vivos. E cada vez mais há evidências de que a tensegridade está presente desde organismos vivos, desde animais e vegetais, e, na verdade, ela provavelmente também está presente no reino mineral, porque ela tem a ver com a lógica do comportamento molecular. Então, né, molécula cis-trans, né, a molécula, se ela muda isso é tensegridade, é mudança de
tem mudanças de forma que são abruptas e várias configurações estáveis. Bom, imagina aqui, olha aqui, ó. Agora a gente tem uma célula em azul, modelada, né, como se ela fosse um sistema de tensegridade. Em amarelo a gente tem a matriz extracelular, a face. Então, se ela está presa pelos pontos de adesão na face, em algumas proteínas, e a face está deformada, a célula está deformada. Então, quando eu estou espreguiçando, possivelmente, eu não estou fazendo só a lubrificação do tecido conjuntivo frouxo, mas eu estou restabelecendo a minha dimensão natural, as dimensões massa, mas isso está descrito na literatura, que eu estou ajudando a célula a ter o espaço que ela merece, por assim dizer, e assim ela vai poder funcionar melhor. Se a célula está apertada, se você tira a célula e deforma a célula, o metabolismo dela muda imediatamente, ela pode morrer. Então, a forma da célula está diretamente ligada à função celular. Isso é muito importante. E a forma da célula está ligada à forma da matriz extracelular na qual ela está imersa. Então, o que é a ideia da tensegridade? Que uma barraca mal montada, uma barraca bem montada, essa é uma analogia da Ida-Rolf, lá atrás. Então, o nosso corpo mal integrado, em que a gravidade pode nos amassar, e o corpo bem montado, em que, e isso é muito claro na clínica, muito claro, uma das coisas que a gente mais ouve depois de uma sessão é leveza. O paciente se sente leve. E é prazeroso se sentir leve, né? Especialmente se a pessoa estava se sentindo pesada, né? Então, essa montagem distribui a força e dá uma sensação de leveza e de facilidade no movimento. Porque a tensegridade, ela traz por si só uma determinada inteligência, ela ajuda o controle motor. Existe um controle motor neural, que a gente conhece, né, de contração muscular, coordenação, etc., etc., mas existe também a transmissão da força que a gente estava falando no sistema de tensegridade. Se existe tensegridade, essa comunicação de uma parte com a outra. Se uma perna vai para frente e a outra perna vai para trás, quando eu ando, então eu tenho tensões e compressões num jogo em que é como se existe uma outra coisa que a gente ouve, parece que o meu corpo está andando sozinho. Por quê? Porque, naturalmente, se a força está bem distribuída, o movimento fica mais fácil, o sistema nervoso precisa gastar menos processamento, porque a tensegridade traz um comportamento motor que combina, vamos assim dizer. Vamos lembrar que o sistema nervoso nasceu muito depois na evolução do que os próprios corpos. Isso é, o corpo tem uma inteligência estrutural. O sistema nervoso, estou falando em termos evolutivos, o sistema nervoso animou um corpo que tinha uma inteligência estrutural sem o sistema nervoso ainda. Aí animou, e isso foi mais longe, é claro. Então, um exemplo disso são os robôs. Hoje em dia, existem robôs baseados em tensegridade, porque é leve, é resistente, é adaptável, e você precisa de muito menos controle artificial de movimento. Ele é mais inteligente, é mais fácil você movimentar e controlar um robô que é uma estrutura de tensegridade do que um robô que não é uma estrutura de tensegridade. Então, isso abre um campo então, que a gente pode dizer de controle motor extraneural. Já existem algumas evidências, foi feito já um experimento com um braço de cadáveres, em que, se a gente for ver, eu vou tentar ver se dá para mostrar aqui, deixa eu ver. Olha, está vendo uma ligação entre um tendão extensor e um outro aqui, ó? Dá para ver? Tem uma aleta tendínea, eu estou fazendo força para mostrar, ó.
uma aleta tendina que une o extensor daqui com o extensor daqui. Ó. Isso são os polígonos de Winslow, o cara descreveu em 1800 e pouco. Ninguém sabia muito bem a função disso. No entanto, essas aletas, elas transferem força de um tendão para o outro e aumentam a nossa capacidade de criar diferentes arranjos de oponência de dedos com menos gasto de processamento neuronal. Então, o corpo bem estruturado, com tensegridade, é mais inteligente. É isso que eu acho muito interessante, essa ideia. E esse é um campo novo, mas que a gente, com essa ideia na cabeça, a gente vê isso muito claramente na prática clínica. Então, vamos dizer que o espreguiçar é autocuidado, né? Autocuidado. Em que a gente atualiza a nossa capacidade tensegral e o nosso corpo fica mais inteligente. E, além disso, como a célula está presa à matriz extracelular, né? A célula está presa na matriz, eu espreguiço a célula, espreguiço o esqueleto. Aqui está o esqueleto do músculo, né? Eu espreguiço o esqueleto. Então, é bom lembrar que, quando a gente está fazendo esse movimento, todos os tecidos, eles também estão acompanhando. Né? Deixa eu passar um outro vídeo. Eu vou mostrar de novo aquele mesmo fenômeno que eu mostrei de integrar as partes do corpo. E depois vai aparecer movimento espontâneo. A gente vai ver alguns movimentos espontâneos, enquanto eu estou fazendo a tensegridade com a mão. E depois a gente vai ver a continuação dos movimentos espontâneos que se seguem em algumas situações sem o toque. Então, o corpo relaxado, de novo, ó. Corpo relaxado, eu estou balançando, e o corpo, cada segmento balança a um instante. Como ondas, né? Ondas. Eu estou criando uma onda de movimento, e cada parte do corpo se move de um jeito. Agora eu tensionei o sistema. E olha de novo, eu estou fazendo a oscilação, veja como agora está mais claro, agora, acho que nesse vídeo, que o corpo está integrado. Vê se dá para ver, ó, a oscilação, olha lá, o corpo vai inteiro, a almofadinha está levantando, tá vendo? Se a gente palpar no adutor ali, olha lá, o corpo está se movimentando agora sincronicamente. E a sincronia é exatamente uma da, olha lá, corpo inteiro, tá vendo? Então, como a almofada levanta, o adutor direito está ativo. Se eu fosse colocar um eletromiógrafo ali no adutor, eu ia ver esse mesmo tipo de comportamento que eu mostrei no começo, né? Esse é do cervical, mas é a mesma coisa. Tá vendo? Ó? Como os joelhos vêm junto, ó. Olha lá. E o corpo vai inteiro. E agora, se eu mantiver de novo solto, ó, de novo solto, e agora de novo eu vou integrar o corpo com essa que é essa associação de forças, ó, o joelho já levantou, e eu vou manter essa condição. Estou mantendo, veja como o joelho levanta, ó. Os dois juntos, né? E eu estou mantendo a condição, e agora vamos observar no tronco, vai aparecer um movimento espontâneo. Eu estou mantendo, opa, um movimento apareceu, um movimento fásico, eu continuo mantendo, e agora começa a aparecer esse movimento clônico, parece um movimento clônico, ó. E agora, vejam a extensão, que é uma das coisas que mostra, que lembra, pelo menos, o fenótipo, né? O fenótipo, olha o fenótipo da espreguiçar, ó, aparecendo aí, ó.
A pessoa não está fazendo esforço nenhum, não sabe o que vai acontecer no momento seguinte, o movimento é completamente espontâneo, não programado, e, de novo, não demanda esforço. E, às vezes, a pessoa consegue fazer um movimento que ela não conseguiria fazer, como um pistótono, por exemplo. Aí, tudo bem, agora eu tirei a mão, mas o processo continuou. Vejam só, é tudo espontâneo isso, gente. Olha as mãos expandindo. São ciclos, que nem o bocejar, são ciclos. Que nem o espreguiçar. Ele vem e depois ele relaxa. Ó, o seu movimento, um movimento mais intenso, tá vendo? Olha lá, olha os pés. Os dedos separando. O que lembra? O que lembra isso? Olha lá. Dedão para cima, dedinho para baixo. Será que isso é reflexo? Né? Será que é o reflexo do Bob? Será? E a gente vê com uma certa frequência isso no consultório, os dedos fazerem isso, né? E aí, está continuando, tá vendo? Ela continua em atividade, ela não está fazendo nada, e agora vejam só, vejam no abdômen, umas contrações começam a acontecer. Ó. Olha lá. Olha a contração, estão vendo uma contração? E agora a contração, de repente, é muito forte, e sem planejar, a pessoa senta. É um sentar, acontece com alguns pacientes, não é muito raro, a pessoa senta sem planejar que ia sentar, e senta como se fosse um reflexo. Parece, então, a gente está tentando exatamente, nesse projeto de pesquisa em andamento, a gente está tentando entender se tem a ver com a panticulação, se tem a ver com reflexo ou não, né? Deixa eu mostrar esse outro vídeo aqui, ó, que é essa mesma paciente, antes e depois. Eu vou colocar o áudio, não sei se vai dar para ouvir, vamos ver. Ela vai experimentar o apoio numa perna e na outra. E uma perna vai apoiar muito diferente da outra antes, e depois a gente vai ver a diferença, se por acaso o áudio não entrar. Passa o peso de uma perna para outra. Vai com uma perna. Tem áudio? Como ela apoia o chão. Olha lá, ela está passando o peso de uma perna para outra. Olha essa perna como está instável. Então, conta o que você sente. Bastante desequilíbrio. Estabilidade de um lado e estabilidade do outro. Mais uma vez, para esse lado, isso. O pé gira. Aí faz aquilo que a gente viu. E agora ela vai testar de novo o apoio. Ele vai escapa para lá, estava fechando, eu tenho que tratar, eu vai no pé, ela já vai no pé, pode dessa musculatura. O pé ficou mais estável. Quando eu estava caindo do lado de fora do pé, agora eu estou apoiada desse lado, mas o meu apoio interno do pé está presente. Entendi. Bem diferente. Deu para ouvir o áudio? Deu para ouvir o áudio? Ótimo. Ótimo. Então, é isso. A gente está tentando agora entender um pouco o que está acontecendo, né? E estamos usando aí a estimulação magnética transcraniana para ver se tem alguma modulação cortical antes e depois da aplicação. Aqui a gente está tendo, ó,
uma coisa muito parecida com o que a gente viu naquela outra paciente. Eu estou fazendo a mesma coisa no pé, na perna, e a paciente está quase sentando, tá vendo? Ó? Os braços esticados, ó. Isso é tensegridade. O sistema funciona todo integrado, então, de tal forma que a gente consegue fazer uma força muito maior do que a força local de um músculo, porque a força transmite pela face. Por isso que a pessoa consegue fazer movimentos que provavelmente ela não conseguiria em outra situação, né?